Alô, 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 alô. Tô ao vivo. Ai, tô ao vivo. Ah, com a Mel Miano, né? Óbvio. Mas eu tô ao vivo. Deixa eu mudar meu título aqui, ó, da minha live. O bagulho vai ser louco. Calma aí, deixa eu mudar pra cá, tela cheia. Aí eu vou mudando. Pronto, já coloquei o título da live, já fiz tudo certinho. Não tenho mais segredos a esconder. Mais nada a esconder. Pronto, já coloquei o título da live. Certo. Estamos ao vivo de novo. E vamos dar-lhe. Vamos dar-lhe porque eu tenho. Não posso ficar esperando muito tempo, né? Pra ver se as pessoas vão entrar ou não. Geralmente eu não espero. Mas eu tenho um jogo muito importante daqui a pouco pra assistir, que é o do Irã e da Austrália, mano. Então, como eu tenho um jogo importantíssimo de Copa do Mundo pra assistir, eu não posso ficar aqui enrolando por muito tempo, né, minha rapaziada? Vou ter que. Inclusive, nem vou falar de Brasil, mano. Brasil e Marrocos. Porque acredito que já saturou também o debate. Esses dias o brasileiro ele é muito emocionado. Então, na hora que acabou o jogo, já tava todo mundo falando sobre isso na internet. E aí você mais um falando as coisas repetitivas. Olha lá, ó. 2-1 Irã. Mano, será? Acho que sim. É Irã e Austrália? Eu falei, não, Irã é Nova Zelândia, né? Eu olhei as bandeirinhas parecidas e misturei os países, mano. 2-1 Irã, gol de quem? Aí gol de quem você não sabe falar.
Fala o jogador do Irã aí, caralho. Ganhou de quem esses dois gols aí, tio? Fala aí. Não fala, né? Você não fala dois caras aí do Irã pra fazer gol. E se você acertar, pode passar o Pix que eu te mando dinheiro, mano. Eu sabia, velho. Ele foi pesquisar. Foi pegar e pesquisar pra falar quais são os jogadores que vai fazer o gol. Dois dele? Dois do Riquitani? Nem sei quem é esse cara. Dois do cara? Dois do mesmo cara? Eu inventei. Ah, sem graça pra caralho. Se você acertasse, eu te faria um Pix, mano. Caralho, eu tenho que transferir pra minha mãe, mano. Puta, falando em Pix, eu tinha que transferir um dinheiro pra minha mãe. Minha mãe não. Já me cobrou já. Eu vou terminar a live aqui, eu faço isso. Caralho, que merda. Esqueci, mano. Ô, eu esqueço tudo. Tudo que minha mãe pede eu esqueço, velho. É foda. Mas então, não vou falar muito de Marrocos, mano, e Brasil, porque acho que todo mundo já falou dessa porra em todos os lugares, tá ligado? Tipo, eu acredito que todo brasileiro assistiu com algum outro brasileiro amigo, familiar, que seja, e aí já todo mundo já deu opinião, já falou a pá de bosta que acha que deveria falar. E aí você mais um brasileiro falando uma pá de bosta que eu acho que eu devo falar, né? Mas no geral, Magalhães mal, Alisson mal, né? Os que mais me irritaram. Casimiro mal, Rafinha mal, tá ligado? Igor Thiago mal. É uma pena. Mas muito mais do que tudo, eu acho que é o nervosismo, mano. E o brasileiro, enquanto brasileiro, né? A instituição brasileiro é muito emocional, mano. E a gente tem que parar de ser assim, tá ligado? Foi mais pelo nervosismo, tá ligado? Que acho que o Brasil não foi bem. Mas beleza. Beleza, né? Fazer o quê? Vamos para as informações que eu trouxe? Que eu vou acelerar que 10 horas eu tenho o jogo pra assistir, mano. Então, primeira informação aí, Knicks foi campeão contra o Santo Antonio Spurs. Foda-se, né? O que importa é isso aqui, ó. Falando de NBA, o que importa não é se o Knicks foi campeão ou não. Tô nem aí quantos jogos eles ganharam da série. Tô nem aí se foram campeão ou não. Quem que vai ser o MVP, quem não vai. Foda-se. O que importa é isso aqui, ó. Rômulo Mendonça e Ricardo Bugarelli foram afastados das transmissões das finais da NBA pelo Prime Video. Então eles transmitem as finais das NBA, eles transmitem há muito tempo já, na verdade. Não só as finais, mas a NBA, os jogos. E o Rômulo Mendonça é um puto narrador, mano. Ele é o cara que virou meme por várias vezes por ter narrações muito diferentes, tá ligado? Da NBA, de uma forma mais cômica mesmo. Eles têm uma veia meio cômica. E aí aconteceu um desastre, que é uma pena, tá ligado? É uma pena que tenha acontecido, porque eu gosto de como eles lidam com o humor, esses dois rapazes, esses dois senhores, que eles fizeram uma piada que para algumas pessoas foi tirada de contexto ou entenderam o contexto, mas pegou mal, assim. Algumas pessoas acreditam que é de mau gosto a piada. Eu não acho, tá? Mas vamos entender? Vamos entender. 2015, chefe de esportes da CBN, que era a rádio que eu trabalhava. Essa é a Lana Ambrosio, tá? Para assistir o jogo. Jornalista. Os ingressos sempre foram caros. Óbvio que nada absurdo que nem hoje, né? Mas enfim. E ela tá fazendo um vídeo emocionada de ter conquistado algo, né? De estar feliz. Então eu lembro de andar aqui pelas ruas super aflita, sabe? Sem saber se as coisas iam ficar bem. Eu voltar aqui hoje, dessa vez trabalhando com o basquete, podendo viver um negócio tão mágico, é muito especial. E é especial também poder olhar pra trás e falar que sim, as coisas ficaram bem, deu tudo certo. Não desistam de quem vocês amam e nem do que vocês amam. Eu nem acredito às vezes que eu tô aqui. Primeira vez que eu vi um jogo de basquete foi aqui em Nova York, em 2015. O chefe de esportes da CBN, que era a rádio que eu trabalhava, me ajudou a conseguir uma credencial para assistir o jogo, porque os ingressos sempre... Beleza, já entenderam o contexto, né? Ok, é chato pra caralho, né? Beleza, também acho. Mano, tudo virou... As pessoas precisam ser influencers hoje em dia, né?
elas não são apenas a profissão que elas têm. Elas são a profissão e influencer, tá ligado? E aí ela tá aí falando das conquistas, de estar muito feliz, de estar realizando algo legal na vida dela. Bacana, legal, ó. Demais, mano. Mas que hoje em dia, mano, é meio batido, né? Chega a ser meio, tipo assim, mano, é meio cringe assim, tá ligado? E. Pera aí, que eu acho que o meu OBS desconectou aqui, deu bosta aqui. Pera aí, pera aí. Tá. Voltei. Voltei, mas eu voltei sem. Tomar no cu, mano. Voltei sem título, mano. O título era mó grande. Não vou pôr título mais não, foda-se. Porra, mano. Minha internet tá uma bosta, essa que é a verdade. Vou ter que resolver isso aí, hein? Virou assunto sério, tá ligado? Mas tá bom. Vamos nessa. Continuando, agora que eu resolvi a questão da. Não, é impossível, mano. Caiu de novo. Impossível, velho. Não, é impossível, mano. Impossível, impossível. Caralho, velho. Espero que continue essa porra aqui funcionando. É uma merda fazer essa merda. Que raiva do caralho. É foda, mano. Foda. Beleza. Espero que não caia mais. Porque tá dando trave aqui, rapaziada, do bagulho. Mas beleza. Continuando meu raciocínio. Chato pra caralho, né? Eu também faria piada com. Mano. Meu OBS tá desconectando toda hora, mano. Toda hora meu OBS tá desconectando, velho. E aí eu nem sei se minha live tá funcionando ou se não tá ligado? Que bosta, mano. Esses dias eu fiz uma live que ficou toda picotada por causa dessa bosta, tá ligado? A live ficou toda picotada, mano. Por causa dessa merda. Meu OBS fica caindo, fica desconectando. É uma bosta, velho. Tudo isso é uma bosta, tá ligado? É muito triste. Aí eu abro lá a porra pra ver minha página da Kik. Um monte de live de 2 minutos, de 1 minuto, de 4 minutos. Porra, vai tomar no cu, velho. Tá ligado? Vai tomar no cu, mano. Aí eu fico preocupado, tá ligado? Aí eu venho ver aqui, ó. Venho ver aqui na minha página aqui pra ver se eu tô em live ainda. Aí eu tô. Só que aí eu tô. Até então eu tô. Aqui eu tô. Aí eu vou começar a reagir às paradas que eu quero reagir, aos conteúdos que eu quero reagir. Essa porra vai cair de novo. Vai se fuder, velho. Beleza, vamos lá de novo? Vamos tentar? Vamos tentar? Beleza. Vamos tentar. Esse cara aqui, Rômulo Mendonça, que é o que eu falei, que faz de uma maneira cômica tudo, ele fez uma sátira desse vídeo da colega de trabalho. Na Voa, foi aqui há uns 10 anos. Na época eu tinha perdido 2 pessoas muito importantes na minha vida. Depois achei, uma estava bêbada na sarjeta, outra estava consumindo drogas. Risada no fundo. E eu lembro de andar pelas ruas super aflito. Nossa, uma aflição gigantesca. Sem saber se as coisas iam ficar bem. E eu tô aqui. Trabalhando com basquete. Vivendo um momento tão mágico. Muito especial. Eu nem acredito que às vezes que eu estou aqui.
primeira vez que eu vi um jogo de basquete foi aqui na VOA. Foi aqui há uns 10 anos. É importante deixar claro. Na época eu tinha perdido... É importante deixar claro que é o seguinte, né? Aqui ele está fazendo, ele está de novo satirizando a situação, e aqui está escrito, né? No seu vídeo, Rômulo chegou a proferir a fala: chega de jornalismo de cama de hotel. E aí, ele deixou claro, né, que é sobre o vídeo dela. E eu entendo a sátira que ele quer fazer, eu gosto desse tom, porque é um tom ácido mesmo, assim, definitivamente é um tom ácido. Porque é um tom que parece que você está desmerecendo. Parece que você está desmerecendo da conquista do outro e do sofrimento do outro. Mas não é isso. É porque esse papo de, pô, eu vim de baixo, eu sofri tanto, eu sou tão pobrinho, porra, tipo assim, mano, principalmente no Brasil, é tão repetitivo, cara. É tão antiquado, tá ligado? Eu diria até de uma certa forma meio brega, meio cafona, tá ligado? E aí eu entendo a sátira que o Rômulo quer fazer. Isso aqui, para contextualizar, é num projeto do Rômulo com o Bugarelli, que é o Jararacas Podcast, que eles falam sobre NBA, tá ligado? E sobre outros assuntos, não só sobre NBA, mas sobre outros assuntos também. E de uma forma cômica, sempre num tom parecido com esse. Só que aí, qual que é o problema? O Prime Video afastou os dois das transmissões da final da NBA. Tipo assim, os caras são representativos pra caralho, mano. E se tratando de NBA no Brasil, os caras têm uma representatividade muito grande, mano. Porque as pessoas gostam de ouvir a narração dos dois assistindo NBA. O Prime Video, a equipe do Prime Video que seja no Brasil, que cuida dos dois, tomou a decisão de afastar eles. O motivo seria um comentário feito pelos dois, né? Que é esse vídeo aqui. O Prime Video entendeu isso como um desrespeito a uma colega e ao seu luto. O que eu quero dizer com isso, tá? Eu acho uma pena que o mundo esteja tão sério nesse ponto, tá ligado? Porque, no final das contas, eles não foram preconceituosos. Aqui a gente não tá tratando de crime, nem nada do tipo. É o que eu falo, talvez para algumas pessoas seja só uma piada de mau gosto. E aí ser uma piada de mau gosto, ou uma piada ruim, o que seja nesse sentido, eu não acho que seja motivo suficiente de afastar os caras de uma final de NBA, sendo que os caras são os caras, tá ligado? É muito fácil, mano, tomar essa atitude para parecer que vocês fazem o correto a qualquer custo, tá ligado? E é uma pena, né? No final das contas, eu acho uma pena. E aí o Rômulo resolveu pedir desculpas, tá? Oficialmente, o Rômulo pediu desculpa a Lana Ambrosio. Após o afastamento, já haviam anunciado que haveria um pedido de desculpas. Eles afirmam que nada foi em razão de não terem ido para finais. O Rômulo não narraram o último jogo. O que está escrito aqui? Eles afirmam que nada foi em razão de não terem ido para as finais. Ah, tá. Então o pedido de desculpa não tem nada a ver com eles terem sido punidos, tá ligado? Acho que essa é a ideia. Não tem nada a ver com eles serem punidos, mas eu vou ouvir. E aí é o que eu volto a dizer, né? Cara, eu sinceramente acho que eles devem um pedido de desculpa o único contexto, a única situação, o único cenário que eles devem um pedido de desculpa é se a Alana Ambrosio entrar em contato pessoalmente e eles divulgarem isso. Falar assim, olha, ela entrou em contato com a gente, falou que não gostou da brincadeira, não foi de bom tom, ficou chateada por a gente ser colega de trabalho e tudo mais. E aí eu acho que eles devem um pedido de desculpa, tá ligado? Pela pessoa, não pelo profissionalismo, não pela cartilha, tá ligado? Eu acho isso tudo uma bosta, mano. Mas pelo jeito o Rômulo fez. Acho uma bosta, mas talvez eu fosse o cara que fizesse também um pedido de desculpa, tá ligado? Pelo profissionalismo, né? Pela cartilha. Porque, só pra ainda ser pessoas cautelosas, cuidadosas, tá ligado? Sensatas. Acho que nesse sentido. O podcast é uma forma diferente, porque tem um comunicado muito importante para vocês. Não quero e não posso produzir falas que geram desrespeito. Portanto, peço aqui
desculpas públicas para a Alana Ambrosio. Tudo que eu conquistei na minha vida, na minha carreira, Isso é bonito. foi com humor, E eu acho foi que é com honesto, é genuíno. dedicação, Tá ligado? nunca com desrespeito. São coisas que devem ser tratadas internamente. E peço desculpas à Alana por isso. Vou seguir tratando do tema interno com o sigilo que a situação exige, seguindo todas as diretrizes da empresa e fazendo as minhas argumentações sempre com respeito. Aliás, o tema a que me refiro não envolve a minha ida ou do Ricardo para a cobertura das finais da NBA em loco. Nós acatamos a decisão da empresa sem nenhuma objeção, sem nenhum problema, no mês passado. E não há ninguém que possa desmentir isso, porque essa é a verdade. Novamente peço desculpas aqui à Alana. E muito obrigado. Ricardo Bugarelli. Olá, Rômulo, boa tarde a todos. Conforme combinado em reunião, Muito bom, mano. nosso pedido de Achei desculpas honestíssimo. aconteceria. Saudações. Achei Hoje uma boa eu tenho que resposta. começar o Tá? Que fique claro, eu achei realmente uma boa resposta. Uma boa resposta, um bom pedido de desculpa. Sem muito frufru, né? Sem enfeitar demais, mano. Porque você tem alguns pedidos de desculpa de pessoas que falham e aí elas enfeitam demais pra, de novo, produzir conteúdo em cima de um pedido de desculpa, né? Então, pô, eu vou pedir desculpa, mas ainda assim é sobre o conteúdo, né? Então, muito bom o pedido de desculpa, mas volto a fazer a reflexão do quanto pessoas como Rômulo Mendonça, com um bom tom de humor, eu acho que é um bom lugar, né? Essa linha que eles estão, do humor que eles querem traçar perante ao que eles produzem, eu acho uma boa linha, tá ligado? Eu acho um bom lugar de estar. Porque eu acredito realmente que é um bom tom de humor, mano. E que dificilmente vai fazer mal a alguém. E aí satirizar, mesmo que seja... Olha só. Satirizar, mesmo que tenha sido... E aí a moça, a Alana Ambrosio, não cita quem foi que ela perdeu. Não cita se é tão importante assim ou não. Eles nem entram tanto no mérito de quem perdeu ou não perdeu. Mas assim, de qualquer maneira é o que eu disse. O máximo que pode ter acontecido é a piada ser de mau gosto. E aí, se você acha que é de mau gosto, mano, lide com isso você, tá ligado? Você pode expressar sua opinião e falar assim, acho que a piada do Rômulo foi de mau gosto. Mas porra, mano, precisa que as pessoas paguem o preço desse jeito, mano. Tá ligado? Precisa parecer tão sufocante assim trabalhar com comunicação? Saca? Porque aí na próxima vez que o Rômulo quiser fazer uma sátira de mais alguma outra coisa, ele vai pensar duas vezes, mano. E aí isso tá fazendo com que você pode as pessoas num lugar que elas nem precisariam ser podadas, se pá, mano. Porque, de novo, não tem nada demais, mano, na sátira, tá ligado? E é muito interessante a sátira, é de uma boa perspectiva, assim, é do ponto de vista de, que é o que ele falou, o jornalismo de cama de hotel, tá ligado? E tem muito, né, que aquele carazinho que põe o tripézinho dele na cama de hotel ali, põe o celularzinho dele e vai dar a opinião dele, tá ligado? Vai dar a opinião dele, vai refletir, vai se emocionar, vai falar sobre a vida dele, e que no final tem um tom cômico nisso, mano. Sacou? Então, eu não gosto disso, eu não gosto como as pessoas têm pagado preços e de algumas consequências que pra mim eu acho que elas extrapolam um pouco a linha do que, na verdade, se você voltar à essência, no final das contas talvez tenha sido ofensivo apenas pra ela. Porque só importa a ela quem são as pessoas que ela perdeu ou não. E aí mesmo assim o Rômulo também nem sabe quem é. É tipo eu chegar pra você que você não me conhece, eu chegar pra você numa festa e falar, sua mãe, tá ligado? Tipo, sua mãe é aquela alguma coisa. Tipo assim, mano, eu não conheço sua mãe, você não precisa se preocupar, tá ligado? Eu penso assim, pelo menos, eu levo a vida dessa maneira. Tipo, algumas pessoas falam, minha mãe? Você tá louco, tio, falando da minha mãe? Ô, mano, calma aí, mano, eu não sei quem é sua mãe, mano. É uma brincadeira, é em um outro tom. Numa outra vibe, tá ligado? E eu, papo reto, tipo assim, sinceramente acredito nisso, tá ligado? É muito... A internet, eu acho que é uma das culpadas de terem desenvolvido isso, né? A pouca tolerância das pessoas atualmente, né? As pessoas são intolerantes, mano.
extremamente intolerantes. Isso era pra ser deixado passar numa boa, porque na verdade, no final das contas, talvez ele fez pra bolha dele, tá ligado? Uma brincadeira pra bolha dele que ele sabia que ia ser engraçado, ia ser divertido. E foi. E é cômico, tá ligado? Ele tá fazendo uma sátira. Então, é uma pena. Teve que se desculpar, se retratou. Acho legal que ele tenha se retratado. Mostra a postura de um homem maduro, de entender, pô, tá bom, mandei mal, beleza. Mas, sei lá, cara. É quase como aquela discussão do Rafinha Bastos que já teve há anos atrás, né, mano? De tipo assim, vocês sabem qual que é a piada que eu tô falando, né? Vocês sabem, mano, que é aquela do CQC. Porra, tipo, rapaziada, sério, mano? O Rafinha Bastos foi cancelado por isso no Brasil, mano? Quando alguém na história do universo achou que o Rafinha Bastos tava falando sério, velho? Tá ligado? Porra, sério que o Rafinha Bastos teve que pagar o preço que ele pagou, mano? Por causa daquela piada? Sabe assim? Então, assim, tudo isso é muito frustrante, na minha opinião. Muito frustrante. De novo, pra quem trabalha com comunicação, né? Frustrante? Isso é frustrante, mano. Isso é extremamente frustrante, tá? Eu preciso deixar claro que eu fiquei muito ansioso pra ver o Poatan fazendo história ao vivo. Eu queria muito assistir a luta dele e ia assistir a luta dele. Eu não assistia dos outros, porque eu não tô nem aí. Eu queria ver o Poatan fazendo história, tá ligado? Alguns que trabalham com UFC já estavam dizendo que a chance do Poatan ser o maior do esporte, se ele conquistasse esse cinturão, era muito grande, mano. Muito grande. Então era algo muito grande que o Poatan estava caminhando para realizar. Acho que isso entrou na mente do Poatan, e eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso quando a gente assistir esse vídeo. Mas estou dizendo que foi frustrante pela maneira que foi. O meu sentimento quando aconteceu era de que um parente meu estava sendo humilhado em praça pública. Era de que um parente meu se cagou, tá ligado? Enquanto pessoas mijavam e chutavam ele no meio de uma praça pública e outras pessoas pedindo mais e aplaudindo, tá ligado? Foi essa sensação. E especificamente assim, bem assim, específico, característico, tá ligado? E quando eu assisti, eu falei assim, mano, não é possível, velho. Não é possível, esse cara tava pra fazer história, não é possível que isso aconteceu. Vamos ver primeiro, e eu vou dar minha opinião e depois a gente volta pro vídeo, pra gente ir sacando os detalhes do que rolou. Olha só. Nossa senhora, velho. Olha. Mano, o Poatan foi humilhado, velho. Com todo respeito, a sensação é essa. É de que ele foi humilhado. Porque foi no início do segundo round, mano. É pouco, tá ligado? Eu achei que seria uma trocação mais franca. Essa era a expectativa, de, mano, chegar até quinto round. Dos caras, mano, se estudando pra caralho, se entendendo, tá ligado? Se amassando, os dois trocando um com o outro. E aí, mano, o que eu acho... O que eu acho o que é mais humilhante nisso tudo é ter sido nocaute técnico, mano. Nocaute técnico, tá ligado? Tipo, você tá lá catando cavaco e o juiz, mano, ele precisa parar. Porque eu fui ler sobre isso pra entender um pouco mais como funcionava, mas tem os critérios, né? O juiz, ele é instruído, ele tem os critérios, ele analisa o comportamento do lutador, como ele tá, e percebe se o lutador tá dando pra continuar a lutar ou não. Se o juiz deu nocaute técnico, mano, nem adianta você chorar, velho. Porque tá dentro já das instruções do esporte, mano. Você não poderia continuar lutando. Então, assim, é mais humilhante ainda o nocaute ter sido técnico, porque o juiz teve que intervir, mano. Porque você estava de pé, tentando continuar catando o cavaco, e você não tinha mais nenhuma condição, mano, de continuar lutando. Tá ligado? Nenhuma condição de continuar lutando. O que eu acho que eu falei que eu daria a minha opinião? Eu não sei se a expectativa e a sede ao pote pro Poatan tava muito alta de fazer história, mas acho que isso... E aí é foda dizer, tá ligado? Tipo assim, mano, quem é você pra falar? Mas eu vou falar. Eu acho que isso afetou e influenciou diretamente no jogo do Poatan, mano.
no jogo mental. Porque luta, o UFC, quando você tá estudando o adversário, você também tá num jogo mental, tá ligado? É muito sobre quanto você consegue abalar aquele cara ou não, tá ligado? É muito sobre qual é o time. Você tem que estudar, ler o seu adversário. Qual que é o time? Quando que eu entro? Né? Em que momentos ele me dá brecha? Eu achei que isso duraria por mais tempo. Eu achei que o estudo entre os dois durariam por mais tempo. E depois que eles se estudassem, a trocação seria sincera. E os dois, mano, tipo assim, se surrariam até o final, tá ligado? E não foi isso que aconteceu, mano. E aí, por que eu quero mostrar, e aqui é muito bonito, né? No final das contas, ainda assim, é muito bonita a postura dele. Como já foi de outros lutadores, tá? Isso não é nada de especial. Já teve outros lutadores também que amassaram o cara e depois foi lá, antes de comemorar, antes de qualquer coisa, foi lá, foi falar com o cara, tá ligado? Ver se tá tudo certo. Mas aqui, onde que eu acho que a expectativa do Poatan de vencer estava tão alta e que foi o que derrubou ele. Aonde que eu acho que isso aconteceu? Nisso aqui, ó. Nisso aqui. Aqui, ó. Nesse frame que eu parei, tá? A minha leitura é de que, de novo, eu não sou profissional de porra nenhuma, já fiz karatê, tá ligado? Fiz por bastante tempo, fui até uma certa faixa. Mas consumi muito UFC na minha infância, assisti várias lutas do Anderson Silva, várias. Mas a minha leitura é de que isso é muito juvenil, mano. O soco que o Poatan leva é muito juvenil, ele tá indo. Ele tá indo com o rosto e o cara com a mão, mano. Tá ligado? Totalmente aberto, sem guarda. Então o impacto é dos dois colidindo. Entendeu? Então talvez ele tá gingando, talvez ele nem fosse para dar algum soco, para fazer alguma coisa, mas talvez ele estivesse gingando, ameaçando. Porque você faz isso, né? Os caras inclusive falaram, ó, Poatan, pra dar o chute, ginga, mano. Tá ligado? Balança pra você poder dar o chute. Porque aí você pega às vezes desprevenido, no contratempo, no time, tá ligado? E na verdade aconteceu ao contrário, eu não sei se... E aí é porque esse vídeo aqui não dá pra ver muito bem o antes, né? Mas é muito rápido. Mas eu não sei se a ideia foi gingar, foi assustar, ou se vinha um soco mesmo. Mas assim, muito atrasado, muito sem tempo. E aí eu quero dizer que parece juvenil. Parece juvenil, tá ligado? E o soco entra, mano. E aí aqui, a hora que o soco entra, ele já cai na hora. Na hora. Então, assim, sem leitura nenhuma. Ó. Aqui, aí aqui já tomou. Aí o cara até, mano, o cara até se abaixa. É aquele soco que você toma no tempo no time que abriu, na janela que abriu, tá ligado? Porque você tá lá, você tá estudando. Vai vir um soco, a janela abre. Tá entendendo? Aí você abaixa a guarda pra dar o soco, alguma coisa do tipo, tal, e abre uma janela. Né? Tudo mano, o esporte de alto rendimento é tempo, mano. É igual futebol, é 1 milésimo, mano. E ele põe o soco. E ele põe o soco com a mão da frente. Tá ligado? É aquele soco que entra aqui, ó. No milésimo mesmo. Porque se fosse o de trás, talvez não desse tempo. Se fosse. E aí eu tô falando papo reto. Parece que é pouco tempo, mas não é. Tudo é decidido assim. Se ele vem com o soco de trás, talvez o Poatan esquivasse. Então o Poatan dá o rosto e ele vem com o soco aqui. E aí ele já faz assim, ó. Porque ele acha que vai vir o soco. Porque o Poatan ameaçou. Então ele acha que ele vai vir o soco, ele já abaixa e faz assim. Quando ele percebe que o Poatan caiu, ó lá, ele tá na guarda. Ele ficou com medo do soco do Poatan vir. Só que o Poatan, mano, muito juvenil, mano. Muito juvenil. E aqui é porrada. Aí aqui é surra. E aqui eu entendo, tá? Aqui... Mano, irmão, caiu. O que você faz? Na minha visão, aí você tem que virar a chavinha. E lógico, numa situação como essa não é simples. Não é simples, mas esporte é sobre isso. É igual futebol, mano, você tá tomando 3-0, 2-0 numa final. Volta pro segundo tempo, você tem que virar a chavinha. É sobre virar a chavinha. Aqui, mano, você tem que virar a chavinha e falar, mano, eu não tô mais sob controle de nada. E aí você ativa o modo defensivo. Você se defende, tá ligado? Protege sua cabeça, mano. Eu não sei de que maneira... Aí, de novo, eu não sou profissional do esporte, tá ligado? Mas eu não sei de que maneira daria pra você se defender exatamente. Mas o Poatan, ele tenta levantar, mano.
Tá ligado? Ele tenta levantar, mano, você tomou uma que, tipo assim, viado, não tem, você não tem condição mais, mano. Olha isso aqui, ele tenta levantar sem se proteger. Ele não tá fazendo nada, ele tá levando. Olha lá, ele tá levando, olha lá. Aí aqui caiu. Não caiu? Irmão, na minha visão, puxa aqui, ó, puxa. Agarra ele, vai pro chão. Se protege, mano, se defende, abraça o cara. Abraça o cara, deixa o cara te bater em regiões, em lugares que ele não vai te atingir tanto pra você respirar. Aqui, ó, mas ele tá tipo, mano... Tá ligado? Ele tá, mano, não existe Poatan, aqui não existe Poatan mais. Então, eu não sei se... Olha meu ponto de vista, meu ponto de vista são dois... É polarizado, tá? Meu ponto de vista é polarizado. Eu não sei se ele é muito foda por ainda ter resistido ao primeiro soco que ele levou, aquele lá que eu tava analisando agora. Então, ou seja, ele tá aqui brigando pra estar de pé e já não era mais pra ele estar de pé, então por isso ele é muito foda. Ou se ele tá errando muito, falhando muito, como eu tô dizendo, tá ligado? Eu quero acreditar no primeiro ponto, de que, mano, aqui ele já tá sendo muito foda de tá tentando estar de pé ainda, tá ligado? Mas ele tá muito mal, mano. Ó, muito mal. É assim que se defende, mano. Desculpa, eu acho que assim, definitivamente não é assim que se defende, mano. O que ele tá tentando fazer? Ele tá levando, sem parar, em cima da cabeça. Aí aqui é legal, aqui ficou de pé. Mas de pé, ó, de pé mais ou menos, ó. Ó, já levou várias. E o Poatan é muito foda. Isso, assim, não tem que tirar nem pôr, mano. Já teve outras lutas que ele fez coisa parecida. Levou, ficou de pé. Mas, cara, pelo amor de Deus, mano, você tá de pé. Você deu distância pra ele já. Você já deu distância pra ele. Toma uma atitude, mano. Se afasta, ginga pra trás. Vai pro lado, ginga pro outro. Vai pra trás, põe a mão. Põe sua mão como referência, usa a mão como referência. Protege. Aqui, ó, protege, mano. Você tá fudido, mano. Protege. Usa sua mão como referência. Eu não consigo entender o que tá acontecendo aqui. Ele continua... Ó, levou outro, mano. Ele quer trocar... Aí o que eu falo? Aí o que eu falo? Cara, beleza, o Poatan é muito foda. Talvez ele já tivesse ter que se fudido no primeiro soco que ele levou ali que eu tava analisando. Mas ele está de pé. Então, beleza. Partindo do pressuposto que o Poatan é muito foda e que ele já está de pé... Irmão, qual que é a decisão que você toma agora? Eu sei que ele tá baqueado, eu sei que talvez ele não esteja, já nesse momento ele já não esteja refletindo da melhor maneira possível, mas aqui ele se mantém por muito mais tempo. Qual é a decisão que você toma agora? É tentar trocar com o cara? Você vai tentar trocar com o cara, mano? Ele tá tentando trocar com o cara. Olha onde a guarda dele tá, mano. Levou uma na cara, ó, esquivou, bem, esquivou, agora mantém, esquivou, se afasta, defende, mano. E aí ele mantém a proximidade com o cara. Ele mantém uma distância próxima. Tá ligado? Ele mantém a envergadura do cara dando condição de chegar até nele. Porque os socos estão entrando. Ó, aqui já deu tempo, mano, ele já tá de pé. Qual que é a decisão que o Poatan tomou aqui agora? Na minha visão, a decisão que o Poatan tomou aqui agora é de que não, eu vou pra cima desse cara. Porque aqui já deu tempo, ó, ele já dá um... Aqui ele tá... É difícil dizer, mano, eu não sei se eu tô sendo juvenil, tá ligado? Tipo assim, não sei se eu tô sendo ignorante, mano. Mas aqui ele já tá trocando com o cara, ele já tá bem de novo. Ó. Mais ou menos, dá pra ver que mais ou menos. Pô, ele levou muita porrada. Mas, porra, dá tempo. Agora que você já tá aqui, já tá respirando, ó. Então usa o tempo, mano. Agora espera. Mas não. Onde que tá a guarda dele? Ó ele paradão, não ginga. Não se afasta. Não usa a mão como referência pra tirar o golpe, pra se afastar do cara. Aqui, aí. Levou lá uma cotoveladona na cara. E aí ele vai tomando uma até da outra, mano. Tá com medo, é isso que eu tô te falando. Mais do que tudo, isso aqui, de coração, mais do que tudo, isso aqui parece emocional, mano. Tá ligado? Não que ele entrou mal na luta, não que ele entrou com o emocional abalado. Eu acho que abalou naquele soco que ele levou. E aí, mano, tomou aquele soco. A hora que você levanta, você já não tá entendendo mais nada. Você não pode, a cabeça não pode sair dali, mano. E, sinceramente, no caso do Poatan, eu acho que saiu. Tá ligado? Se afastou. A consciência dele se afastou.
Porque aqui ele teve tempo, na minha visão, volto a repetir, eu posso estar sendo ignorante, mas na minha visão, aqui ele teve tempo de reagir, mano. Só que no final das contas, mano, ele não reagiu, ele deu tempo pra ser mais humilhado ainda, mano. Olha isso, mano, ele se joga em cima do cara, tipo assim, eu não aguento mais. Sendo que ali atrás, é o que eu tô falando, ali atrás ele já tava de pé. Talvez já tivesse tempo dele respirar, de se concentrar no que tá acontecendo, de se afastar, dar espaço. O cara vai vir, deixa o cara vir. Deixa o cara vir, deixa o cara usar o peso dele, sai, se afasta, tira. Tira. Eu sei que não é simples assim, de novo, eu sei que não é simples assim. Mas você usa a inteligência, foca agora no que você tá fazendo, foca agora no que você precisa no momento, mano. Vira a chave, foi o que eu falei, vira a chave, velho. Você não tá mais numa situação de trocar com o cara. Você não vai derrubar o cara agora, o cara tá muito mais inteiro que você, mano, mas muito mais, porque aquele soco entrou sem querer. Nem o cara viu que ele conseguiu entrar com esse soco, mano. Nem o cara, que ele desce e põe a guarda. Então, porra, eu acho que assim, na minha visão, é um erro de estratégia, mano. No início, quando entra o soco, que aquele soco pra mim é um soco que entrou juvenil, erro de estratégia. E erro de estratégia aqui, na postura. Porque aqui ele tá aí. Mas aí agarra o cara de verdade, mano. Agarra o cara pra você ter tempo, mano. Aí você tá tomando. Olha lá, tá tomando. Aí o cara dá nocaute técnico, mano. E aí ele quer ainda vir atrás do cara. Não dá, mano. Esquece, Poatan. Esquece. Eu nunca imaginei que... E aí, talvez tudo isso que eu esteja falando aqui vem de uma frustração, numa expectativa muito grande que eu tinha da imagem do Poatan. Eu nunca imaginei que uma luta desse tamanho seria massacrante com ele nesse nível, mano. Assim, eu de coração, olha só o que eu vou dizer. Eu de coração acho que essa luta é nível luta de, se ele não tiver o mental forte, nunca mais voltar ao normal, mano. Enquanto lutador, tá ligado? Assim, parece uma loucura, tá? Porque é o que eu falo, é igual jogador, rapaziada, é igual jogador de futebol. Quem assiste um pouco mais de futebol e não assiste tanto UFC, eu vou tentar fazer um comparativo pra vocês, mano. É igual um jogador de futebol que chega lá no topo, no auge da expectativa dele, no máximo, ele, tipo assim, mano, é aqui, eu estou no máximo, eu estou no meu patamar máximo, é aqui onde eu vou chegar, aqui é onde tudo que eu tenho, tá ligado? Aqui o meu nome vai ficar na história, e não acontece o que ele quer. Quantos jogadores a gente, aí vamos lá, rapaziada, vocês que viram futebol na vida de vocês, quantos jogadores a gente não viu chegarem nesse lugar e nunca mais voltarem, mano? Quantos? E nunca mais voltarem. E aí é isso que eu tô falando. Não acho que o Poatan seja esse cara. O Poatan já não é um jovem. Enquanto lutador, não é um jovem. Pra mim, esse tipo de luta, da maneira como foi, com como terminou o Poatan, é luta pra, tipo assim, mano, o cara sonhar, ter pesadelo por muito tempo, mano. É luta que, se ele não tiver um mental forte, ele não volta a ser campeão de novo, mano. Que alguns atletas tomando uma surra dessa dentro do seu esporte, que seja, eu falo surra em comparativo, né? Do que é uma surra você tomar no UFC, o que é uma surra tomar no futebol, o que é uma surra tomar no tênis de mesa, que seja. Tomar uma surra dessa para alguns atletas é papo de nunca mais voltar ao grande nível, mano. Papo reto, mano. Se não cuidar do mental, é papo de nunca mais voltar, mano. Porque foi feio. Porque foi feio, tá ligado? E não tem, mano, não tem essa. Pode esquecer. Uma pena. Fiquei frustrado pra caralho em relação a isso. Mano, aqui eu só queria comentar que é simples. Ó, Travis Scott torcendo pro Brasil, foda, na Copa. E quem que ele tromba? Senhorita Maísa. E aí eu tava refletindo, mano. Eu vi uma foto dele com a Maísa, caiu no meu algoritmo, achou a Maísa muito foda, eu sigo ela. Mas tipo assim, mano, a Maísa não cansa de ser encostada não, mano? Ela não é apresentadora mais. O canal do YouTube dela, ela não produz mais vídeo. Ela não é atriz. Ela é o quê, mano? Ela não produz uma live tirando a resenha. Porra, eu fiquei só refletindo nisso. Pô, a Maísa vai viver de ser a Maísa até quando? Tá ligado? Porra, muito foda. Eu queria, é meu sonho, viver de ser o João. Tipo, o João, tá bom. E aí qualquer coisa que ele faz é legal. Tipo, meio Luva de Pedreiro também, né?
Não faz nada, ele só tá lá. Mas, porra, eu esperava mais da Maísa. Eu espero mais da Maísa do que eu espero do Luva de Pedreiro. Tá ligado? Tipo assim, sinceramente, de coração, será que ela não se pega qualquer dia na vida dela falando assim, pô, eu não vou fazer umas paradas? Tipo assim, minha vida é isso mesmo? É ser a Maísa? Acho ela meio encostada, hein? Fica a minha crítica, a senhorita Maísa aí. Maísa é encostada. Pronto, falei. Toguro, Aí teve a briga te convidei, do João Adib com o Toguro, né? tudo alinhado. UFC na Casa Branca pela primeira vez, aniversário do Trump, só 250 convidados. Pois é, não me liga. Não me liga. Não me manda convida, áudio. Não me manda áudio. Não me chama. Por quê? Por quê? Minha mente, ó. E áudio ele pode mandar? Áudio também não. Aí. Mano, eu acho que foi mais uma ação de marketing do Toguro para ele lançar esse meme que ele tá lançando. Eu acho que é um meme. O João Adib tá fazendo a mesma coisa de maneira provocativa pro Toguro, porque realmente o Toguro não foi na Casa Branca e o João Adib foi. Mas aproveitando a brincadeira entre eles e usando o meme do Toguro pra hypar ainda mais, tá ligado? Pra fazer o meme hypar. E todo mundo caiu, tá ligado? Porque eu fui. Caiu no TikTok pra mim. De novo, né? O algoritmo me entregou vídeo de pessoas dando opinião, né? Falando, rapaziada, vocês viram só? Tipo, essa galera nada a ver, que nem sei quem é fofocando, né? Rapaziada, vocês viram só? O Toguro foi demitido da CIMED. Ele e o João Adib brigaram, pá. Mano, até botei no Google. E eu gosto muito da ferramenta do Google IA, tá ligado? E eu recomendo pra todo mundo usar, acho muito foda. Uma ferramenta de pesquisa, assim, das melhores. Nem tanto. Porque eu acho que até ela foi enganada. Eu botei lá, Toguro foi demitido da CIMED? Ela respondeu sim. Porque, e aí eu falei, como é que você tem essa informação? Como é que você sabe? Porque eu queria saber se era só especulação. Ah, porque o Toguro se pronunciou em vídeo tal, em vídeo Y, vídeo X. Aí eu, manda os links. Não tinha link. Aí eu, que porra é essa? Aí posta, aí João Adib me posta esse vídeo. Aí eu falei, vixe, deu treta mesmo. Mas antes desse vídeo, já tinha esse post. Foi mal. Antes desse vídeo, já tinha esse post do João Adib há 2 dias, ó. Esse vídeo acho que é de hoje ou de ontem. Esse aqui é há 2 dias, esse post do Toguro, porque o Toguro tava em São Paulo. E por isso todo mundo acha que o Toguro brigou, que o João Adib deixou ele de fora do projeto. Só que do Toguro encontrando eles depois, né? Porque ele foi agora lá em Nova York. Então assim, porra, que porra de briga é essa, caralho? Que eles não estão trabalhando junto mais, pô. Tá aí, ó. Aí, ó, juntos rumo ao Hexa, ó, Toguro. Porra, vocês estão falando? Entendeu? Não tô entendendo mais nada. Isso aqui é legal que ele fez, hein? Isso que o Toguro fez é legal. E aqui tem um... Aí tem o John Vlogs, né? Que eu já não... John Vlogs eu já não vou muito com a cara dele, mas tudo bem, não vem ao caso. Os caras brigando com ele, que ele atrasou 3 horas. O João Adib e o Toguro brigou com ele, ó. Tá vivo, pai? Acabamos de gravar Domingão. Agora? Mandar mensagem se não vai atender o viado pra mim. Aqui? Olha, você não falou? Eu te liguei, caralho. Tô chamando pra dentro do meio-dia, cara. Desde o meio-dia. É 8 pessoas no motorhome. É loucura Mas aí sempre. tem hora que sai 2. Valor do caralho. É, tomou esporro, filho. Vai, tomou de morador, fica aí moscando, caralho. Tá certo, tem que dar esporro nesses caras mesmo, que se foda. Mas assim, que parece? Parece que não tem nada, rapaziada. Tá ligado? Toguro e João Adib, rapaziada, não tem nada. E parecia muito sincero, por isso que eu fiquei bastante frustrado quando eu vi essa especulação de que... Mas é uma galera tentando surfar também no hype, tá ligado? Talvez, entrando na cabeça do João Adib, e que ele tem cada vez mais, como CEO da CIMED, priorizado o marketing, né? Então ele tem se envolvido diretamente, por isso que ele tá aí, ó. Ele usa o rosto dele e as pessoas ao redor, influenciadores, e por isso que ele tá aí, ó, direto, né, na linha de frente do marketing, da publicidade que ele tem desenvolvido para a CIMED. Então, entrando na cabeça dele, tem como, inclusive, ter financiado algumas pessoas em alguns vídeos
pra dizerem que eles estão brigados, tá ligado? Pra poder hypar, fomentar mais ainda o assunto. Isso é possível, tá ligado? Isso é viável. Isso já foi feito antes pra outras coisas, tá ligado? E que ele não precisa falar que isso faz parte da estratégia. Quem tá dentro do meio, talvez em algum momento descubra e ache até uma sacada de gênio, admire o trabalho, mas ninguém vai desmistificar, tá ligado? É igual a mágica de um mágico de festa, que outros mágicos talvez saibam como ele faz, mas eles não vão vir falar pra todo mundo como é que faz, tá ligado? Para as pessoas não se frustrarem tanto. Então talvez seja isso, né? Talvez tenha sido algum dinheiro que eles tenham colocado dentro de plataformas, tá ligado? Pra divulgarem isso antes do Toguro chegado. Tipo, porque eu tinha visto o podpah deles inteiro, achei muito foda dos dois juntos, e eu falei, mano, tá estranho essa briga que a galera tá falando. Depois ou antes, eu não me lembro, tinha visto o vídeo do Toguro lá na CIMED planejando essa ida pra Copa do Mundo com o John Vlogs no trailer, e eu sabia que o Toguro iria fora do trailer, iria por outro lado. Então eu já tava achando tudo isso muito estranho, tá ligado? Então acho que no final das contas eles se aproveitaram só pra hypar o assunto, tá ligado? Não teve nada, né? Teve nada. Foda-se. E aqui o Romário fez um vídeo pedindo desculpa, né? Pra Fernanda Gentil. E aí ele falou, cadê? Tenho muito grande respeito por ela. Aí aqui é o vídeo. Eu vou mostrar primeiro o vídeo do que ele disse e depois dele pedindo desculpa. Acho que faz mais sentido. Porque a Fernanda Gentil, depois do jogo do 1-1 Brasil e Marrocos, ela falou que a sensação era de derrota, né? Era um empate com sensação de derrota. E o Romário respondeu a ela. Sai com esse gol de derrota mesmo agora depois do 1-1 oficialmente? Fernando, é o seguinte, empatar no primeiro jogo de uma Copa do Mundo contra uma seleção de Marrocos, quem não conhece muito futebol vai ter esse pensamento que você tem. E nós somos brasileiros. Marrocos, com certeza, apresentou, na minha opinião, um futebol melhor, mais técnico, mais bem posicionado. É claro que a gente tem melhores jogadores do que o Marrocos, mas infelizmente a Copa do Mundo, principalmente na estreia... Peraí que o Belge pediu passagem, o Belge tá com algum jogador lá ao vivo. Vai lá, né, Romário? O empate seria derrota. Sai com esse gol de derrota. Eu entendo a Fernanda Gentil ter cortado ali, porque eu acho que ela falou, prestou atenção e falou assim, mano, não é possível que ele tá falando isso. E vai, Belge, fala aí, tá ligado? Só que entendo o ponto do Romário, porque eu vim aqui nessa live antes de começar a Copa e falei o quanto eu odeio o torcedor médio brasileiro de Copa do Mundo, que aparece de 4 em 4 anos. Porra, caralho. Aí, volta. Que aparece de 4 em 4 anos só pra falar bosta da seleção. Que a seleção é uma merda. Que os melhores do mundo de clubes que ganharam Champions League nesse ciclo todo de Copa, nesses 4 anos, não serve, é uma bosta. Porque não ganha, porque a seleção não ganha. Que o Ancelotti, que é o maior técnico da história do futebol, se não um dos, é uma bosta, não serve, que devia ser o Felipe Luiz. Então, assim, eu entendo a origem do pensamento do Romário, porque quem conhece um pouquinho de futebol, rapaziada, sinceramente, Senegal é uma seleção muito forte. Marrocos chegou na final da Copa da África contra o Senegal. Vocês têm dimensão disso? De que hoje, ou até nesse século, você tem seleções africanas muito fortes, muito mais fortes, mano, do que talvez no século passado, desde a origem do futebol, tá ligado? Então, achar como um brasileiro popular que não sabe sobre Marrocos e definitivamente, desculpa, o brasileiro popular, que é esse torcedor que eu tô falando, que pra mim é um torcedor ignorante, que aparece de 4 em 4 anos pra falar todas as neiras que ele acha que ele tem que falar sobre Copa, não sabe qual é a escalação do Marrocos, não sabe os caras que tem, não sabe de que maneira o Marrocos evoluiu desde então, vai falar, porra, Marrocos? Porque é quase como uma série que você acompanha um pouco, sabe? E que você volta depois, anos depois, e fala assim, mano, o que aconteceu?
Tá ligado? O torcedor de Copa de 4 em 4 anos. Porque Marrocos não é uma seleção, no geral, na história, definitivamente, não é uma seleção grande, não é uma seleção competitiva, mas que tem uma geração atual muito boa, mano. Que, pra mim, Marrocos tem nível, se você pega num mata-mata, hoje em dia numa Copa do Mundo, tem nível de dificultar para qualquer seleção grande dessas, e eu boto o Brasil porque o Brasil é gigantesco, mesmo não estando no melhor nível, mas eu boto o Brasil porque o Brasil é gigantesco, dessas, Brasil, França, Espanha, que são as favoritas, Inglaterra, Marrocos tem nível de dificultar, como o Japão tem nível de dificultar, como a Holanda tem nível de dificultar, e a Holanda tem muito mais tamanho do que essas, tá? Mas eu acho que são níveis parecidos, né? A gente teve um Japão e Holanda agora 2-2, mostrou muito do nível dessas seleções, e eu acho que o Marrocos é essa seleção média, né? Se você for tirar as grandes, que são as grandes de sempre, Alemanha, Inglaterra, Brasil, que tem boas gerações, sempre tem boas gerações, sempre vence. As seleções médias, hoje para mim, são Marrocos, são Japão, Holanda, são seleções desse tipo, Coreia do Sul, até acho que um pouco mais abaixo, mas Coreia do Sul até, Estados Unidos tem uma geração boa, que se jogar um bom futebol pode dificultar. Então assim, não é, se for ver de coração, o brasileiro está muito frustrado, né? Com o empate contra o Marrocos, mas muito mais pelo desempenho, que o brasileiro odeia desempenhar mal, que a seleção desempenhe mal, mas muito mais pelo desempenho. Acho que a frustração vem muito mais do desempenho ruim, de perceber o nervosismo dos jogadores em campo, de perceber a quantidade de erros desses jogadores, mas um empate contra o Marrocos não é ruim. E é isso que o Romário quer dizer, tá ligado? Sem querer passar pano, eu acho que de uma certa forma ele não foi agradável. E é muito ruim quando uma pessoa não é agradável, né? É muito ruim ser a Fernanda Gentil numa situação dessa. É muito deselegante, né? É muito constrangedor. Mas todo mundo tem o direito de desculpar, e o Romário fez isso, ele se desculpou. Bota 10 pessoas que mais conhecem futebol do nosso país, na minha opinião. Bebeto, eu quero aproveitar essa oportunidade aqui rapidinho, que houve um ruído na imprensa em relação a ontem a fala da Fernanda Gentil, e que eu teria sido um pouco rude, um pouco grosso. Primeiramente, quero dizer o seguinte: a Fernanda é uma das 5 pessoas, botar 10 pessoas que mais conhecem futebol do nosso país, na minha opinião. É verdade, concordo. E é o seguinte, tenho um respeito muito grande por ela, e ela é uma das poucas pessoas que, quando fala o que vê, fala a verdade, e que houve um desencontro porque a gente começou falando, depois foi cortado, depois a gente voltou. Fê, resumindo, tem meu respeito, você é simplesmente foda. É isso. A Fernanda é uma... Eu espero que a Fernanda Gentil, ela apareça desculpando o Romário em público, tá? Não porque ela deve. Não é isso, ela não deve. Se ela não querer... se ela não quiser... Querer é foda também, eu já tava falando querer. Ainda bem que eu engasguei pra voltar do início. Se ela não quiser desculpar o Romário, ela não deve. Ela não tem dever nenhum. Mas que, no final das contas, a maioria da postura das pessoas... A maioria da postura das pessoas no dia a dia, nesse momento atual que a gente está vivendo, como eu trouxe lá atrás em relação ao Rômulo, a maioria da postura das pessoas seria dessa, né? De sumir, não falar nada sobre isso, não desculpar, no futuro vir e falar que o Romário é um babaca. Você pode ou não achar que a desculpa que o Romário está pedindo é honesta. Você pode achar que não. Mas as palavras significam alguma coisa. E todas as palavras que ele utilizou aqui para fazer um pedido de desculpa, para mim, assim como o do Rômulo, foi um pedido ok. É um pedido honesto. Eu acho. Não honesto, porque honesto, eu falo honesto no sentido de humilde, né? Honesto no sentido de genuíno, talvez. Né? Ou honesto no sentido de ok. Tá, é isso que eu quero trazer. Não honesto no sentido de ser verdadeiro ou não. Ser verdadeiro ou não, eu não sei dizer. Só quem pode dizer é o Romário. Mas o que ele disse são essas palavras. E para mim são palavras o suficiente, bem feitas e bem utilizadas, para que a Fernanda Gentil desculpe ele, tá ligado? E todo mundo merece o perdão, mano. Tá ligado? Todo mundo merece o perdão, mano. Não tem essa, velho. Até algumas coisas mais sérias. Nem todas. Mas algumas sim. E até algumas coisas bem sérias.
Porque aí você vai ter o perdão judicial. Você vai ser condenado. Talvez você vai pagar o preço. Tô falando mais do caso do Romário não, hein, pelo amor de Deus. Você vai ser condenado, você vai pagar um preço caro disso, mas você tem um perdão judicial, você cumpre sua pena. As pessoas merecem perdão. Então todo mundo merece perdão, né? E acho que o Romário foi bem. Eu espero que a Fernanda Gentil apareça. Falou assim, não, tá tudo bem. Porque não faz sentido nenhum, no final das contas, ficar carregando esse tipo de coisa, né? Carregar esse tipo de coisa pertence a pessoas que estão na internet querendo desabafar e falar asneiras na oportunidade que elas tiverem, tá ligado? Que são algumas pessoas que têm esse comportamento não só na internet, fora dela, e que é uma pena, né? De que maneira as pessoas carregam coisas tão fúteis, né? E carregam dentro de si. Ai, me desrespeitou, No final das contas, eu acho que tudo isso dá para ser resolvido bem de maneira tranquila. Correto? Meu joguinho aqui do Irã e Nova Zelândia já começou. Então chega de live, né? Falei que seria uma live curta. Prometi que seria uma live curta e foi. Ok? Então, vitória do Diniz, ó. Nossa, saudade do meu Diniz e do meu Coringão, hein? Puta que eu pariu. Mas eu vou nessa, tá? Podemos ficar assim? Eu vou nessa e a gente vai se falando conforme for. Beleza? Até uma próxima. E beijinho no cangote de vocês.